A agência de classificação de risco Moody's acabou de revisar de estável para positiva a perspectiva da classificação de risco brasileira. Por outro lado, ela citou que ainda faltam ajustes fiscais estruturais para que o Brasil possa voltar a ter o grau de investimento que foi perdido ao longo do governo Dilma Rousseff e desde então nunca foi realcançado. A análise da Moody's está muito em linha com várias análises que eu tenho feito e publicado aqui, mostrando que os nossos números fiscais estão muito melhores do que alguns gostariam de sugerir, mas estão muito longe do ideal, por outro lado. Então, o que nós temos é um crescimento econômico mais forte do que as pessoas imaginavam e, por consequência, uma arrecadação de impostos também mais forte do que se pensava. E isso está fazendo com que os números fiscais não sejam tão ruins quanto muitos temiam, apesar de gastos que estão crescendo muito, e esse é um problema absolutamente real. O que isso no fundo significa é que, por um lado, o Brasil está longe de estar tão mal quanto muitos, em particular os críticos ao governo, acham, e por outro lado ele também está muito longe de estar a maravilha que aqueles que apoiam o governo acham. O que nós temos quando a gente é objetivo, como é o caso de uma agência de classificação de risco estrangeira que não está envolvida na discussão política brasileira, quando a gente é objetivo, a gente vê o seguinte: os números brasileiros sugerem que o Brasil não tem nenhum risco de curto prazo, ao menos, mantida a situação atual, de um estouro de contas públicas, apesar de declarações consistentes, repetidas do presidente, que geram sim muita preocupação, que geram muita marola desnecessária. Por outro lado, a gente tem uma qualidade dos números fiscais que é muito ruim, baseada no seguinte: o nosso equilíbrio está relativamente garantido, mas as custas de muitos impostos, qualidade de serviços públicos muito ruim, qualidade de gasto público péssima, o que significa o seguinte: o que nós temos é uma economia que não explode, mas que poderia voar, poderia crescer muito mais e não cresce, porque o governo taxa demais a sociedade, em outras palavras, ele pesa demais sobre a sociedade, limitando o potencial de crescimento do Brasil. E isso não acontece, e para piorar, não tem um retorno à sociedade, uma melhora dos indicadores, por exemplo, sociais, porque o governo gasta muito mal. Na verdade, o governo gasta mais com os mais ricos do que com os mais pobres, em particular com um excesso gigantesco de gastos públicos, com previdência e funcionalismo público. E essas duas coisas concentram renda no Brasil, porque nos dois casos, o beneficiário da previdência e, particularmente no caso da previdência pública, mas não exclusivamente, e o funcionário público, esses caras estão acima do nível médio de renda da população brasileira. Então a gente acaba concentrando renda com esse tipo de gasto. Resumo da ópera: a gente tem um país que não vai para o buraco como muita gente acha que vai rapidamente, pelo menos do lado econômico, a gente tem outros problemas. Mas, por outro lado, também não vai voar de jeito nenhum, melhorar significativamente a vida dos brasileiros, enquanto não resolver o seu problema estrutural básico, que é um governo que gasta muito mal, pesa demais sobre a sociedade. Essa situação é essa que precisa mudar. A gente precisa ter a discussão certa para resolver o problema.